quem já tem todas as minhas formações, aí vocês ganham uma supervisão individual, tá bom? Só quem já tem todas as formações. Quem não tem, pode escolher portas de manejo de comportamento, avaliação psicopedagógica, investigação de autismo, plano de ensino individualizado. Vocês que vão escolher, mas vai ser lá no finalzinho. Então, fiquem por aí, aproveitem esse momento, preparei com bastante carinho. Essa aula foi pensada agora nesse final de ano, porque muitas profissionais começaram a me seguir assim entre novembro e dezembro, e eu senti essa necessidade de atender profissionais que estão nesse início de prática clínica, como também profissionais que já estão atuando e se sentem perdidas. Então, eu falo assim que tudo que eu faço, tanto as minhas formações, aulas gratuitas, tudo, é vocês que vão pedindo para mim. Quando eu vejo que aquela demanda está muito, eu falo assim, não, está na hora de eu fazer, então, alguma formação que vai atingir essas profissionais. E aí eu percebi que esse período ali de finalzinho de ano, né, início de um novo ano aí chegando, muitas profissionais querendo iniciar, outras um pouco desanimadas, não sabe se continua ano que vem ou não, então acabaram me procurando e querendo algo. Então, eu falei, vou fazer uma aula gratuita para já atender essa demanda inicial aí de vocês, e no final vou fazer o lançamento também de uma nova formação, mas o intuito não é só esse, o intuito é realmente contribuir com a prática de vocês, com a aula de hoje, então preparei essa aula com conteúdos que, de fato, devem impactar aí a carreira de vocês e trazer essa segurança que a gente precisa ali na nossa atuação clínica. Então, os 3 pilares da psicopedagogia: organizar, planejar e mensurar. Então, vocês vão ver ao longo aqui da nossa aula que esses 3 pilares, eles vão estar conosco em todo momento da nossa prática. Então, se a gente peca em algum, seja lá na organização, no planejamento, na mensuração de dados, a nossa prática ela vai trazer essa sensação mesmo de insegurança, de não resultado, a gente não sabe se aquilo está dando certo, porque a gente não sabe mensurar, a gente não sabe o que vai trabalhar na sessão, porque nós não soubemos planejar, a gente não sabe o que colocar no planejamento, porque não soube avaliar. Então, eu tenho que ter todos esses pilares ali muito bem estruturados para que eu consiga ter uma intervenção de qualidade. E não só a intervenção, desde o momento ali de recepção de pais, escolha de protocolo de avaliação, escrita de relatório, visita escolar, todas essas etapas da nossa atuação vai depender aqui desses pilares que precisam estar muito bem consolidados na prática de vocês. Então, como eu falei, muitas profissionais são novas por aqui, algumas já estão comigo há bastante tempo, mas algumas são novas. Então, um resuminho da Giovana: formação inicial em pedagogia, especialização em psicopedagogia e ABA. Inicialmente ABA, tá? Então, eu comecei a área clínica com a ABA, depois fiz a especialização em psicopedagogia. Hoje, a minha prática psicopedagógica ela é toda respaldada em ABA, inclusive quando a gente fala ali de mensuração, planejamento, comparar a criança com ela mesma, eu só aprendi isso na ABA. Então, é o que eu levo, né? Eu falo que as profissionais que estão comigo hoje na supervisão da psicopedagogia, sabe que o tempo todo eu estou falando, ó, isso aqui é estratégia ABA. Isso aqui que você está fazendo na psicopedagogia é uma estratégia ABA. Então, eu levo muito isso, né, para os meus atendimentos, como também para as minhas capacitações, para as minhas supervisões. Tenho alunas aqui da pós em ABA também, então vocês sabem que a ABA é o meu hiperfoco e que eu utilizo a ABA dentro dos meus atendimentos psicopedagógicos também, né? Então, eu tenho experiência ali na atuação escolar também, já fui assistente terapêutica escolar, professora de apoio, justamente para trazer aqui para vocês aquela sensação de que eu sei que na escola é diferente, que é mais difícil, né? Eu falo que na clínica é menos difícil, porque fácil não é em nenhum local, né? Esse atendimento, a gente atuar ali com o desenvolvimento de crianças que apresentam atraso ou que apresentam transtornos, então é de fato muito desafiador, mas ainda na clínica, com certeza, é menos difícil, porque a gente tem mais controle do ambiente. Então, por isso que eu gosto de dizer, né, que eu tenho essa experiência. Então, para quem aqui talvez ainda esteja na escola também, quer levar um pouquinho do conhecimento daqui para lá, eu digo para vocês que é possível. Então, atualmente eu atuo como psicopedagoga, supervisora AB, supervisora de psicopedagogas e professora de pós-graduação. Só um resuminho mesmo para quem, né, começou a me seguir recentemente, conhecer um pouquinho de quem é a Giovana. Insegurança, medo, bloqueio.
Então, eu tirei ali os 3 pilares e trouxe outros tópicos aqui que normalmente fazem parte da nossa carreira, da nossa profissão, e nem sempre é só no início que a gente tem esse sentimento. Eu já passei por isso e eu escuto muito isso das minhas supervisionandas. Estou insegura, não sei por onde eu começo, tenho medo de começar e não dar certo, sinto um bloqueio, não sei se eu saio do meu trabalho na escola para começar a atuar. Então, insegurança, medo, bloqueio, faz parte ali de 98% das profissionais que me procuram, né, esses sentimentos, e faz parte também da minha vivência. Então, eu também já passei por isso. Quando eu iniciei na prática psicopedagógica, me senti insegura, me senti com medo, me senti ali com um bloqueio também. Eu já atuava como terapeuta ABA, mas eu senti essa diferença, obviamente, ali na intervenção, de entender todos aqueles protocolos que tem na psicopedagogia, saber qual utilizar, o momento certo, o planejamento, o que fazer, né? Como que é de tanta responsabilidade aquilo que a gente faz ali na psicopedagogia, como, por exemplo, levantar hipóteses diagnósticas. A gente diz para aquela família que o filho pode ter TEA, que o filho pode ter TDAH, um diagnóstico que é para a vida toda. Mesmo que a gente não feche esse laudo, a gente está dizendo aquilo. Então, e o medo de errar, né? E a insegurança de saber se eu realmente vou fazer um trabalho de qualidade que vai trazer resultado para aquela criança e para aquela família. Quanta responsabilidade. Então, faz parte esses sentimentos. Então, se hoje vocês estão com esses sentimentos, saibam que faz parte. Eu falo que é o primeiro passo mesmo, a gente se sentir insegura, a gente se sentir com medo, a gente sentir um bloqueio. Só que a partir desse momento, nós precisamos, então, procurar formas, né, de lidar com esses sentimentos. E o fato de vocês estarem aqui hoje prova isso, né? Então, eu preciso aprender mais, eu preciso entender ali os pilares que a Giovana vem tanto falando, para ver o que eu vou levar para a minha prática e conseguir me sentir uma profissional mais segura. Eu falei muito sobre isso ultimamente no Instagram, sobre essa segurança, justamente porque vocês me dizem que vocês se sentem inseguras, né? Então, é isso, é a gente ouvir aquilo que nós estamos sentindo mesmo e procurar resolver, e não deixar isso aqui, de fato, nos bloquear, nos paralisar. Então, lidar com esses sentimentos é o primeiro passo para que a gente consiga ali uma atuação eficaz, uma atuação de qualidade e sair mesmo desse sentimento e alcançar outros sentimentos, né? O sentimento de segurança. E como eu falei para vocês, né, eu também já passei por tudo isso, por todos esses sentimentos. E quando que eu parei de ter todos esses sentimentos? Eu fiz muito investimento em supervisão, em cursos, formações, eu sei que vocês também fazem, em pós-graduação, né? Inclusive, quando fui atuar na psicopedagogia, já me matriculei na pós em TDAH e dislexia, porque até então eu tinha muito conhecimento no TEA e um pouco de TDAH e dislexia. Falei, não, preciso me aperfeiçoar também, porque é uma demanda que chega muito. A alfabetização também já tinha bastante conhecimento, porque atuei na escola e alfabetização de TEA, na clínica que eu trabalhava, fui psicopedagoga de crianças TEA, então trabalhei muito com alfabetização. Então, quando era demanda de alfabetização, demanda de TEA, eu dominava, mas quando começou a chegar a demanda de TDAH, dislexia, que eu vou fazer? Tinha um pouquinho de conhecimento que eu aprendi ali na pós, mas não era o suficiente. Então, eu senti tudo aquilo ali que eu falei para vocês: insegurança, medo, bloqueio. Meu Deus, né? Então, para onde eu vou? Então, eu fiz o que eu sei que muitas de vocês já fazem. Investiram em pós, cursos, supervisões, e é isso mesmo que vai tirando, né, da gente esses sentimentos. Mas, para além disso, porque nessas formações que a gente faz, normalmente são muitos conteúdos. Então, a gente tem que saber o momento certo de utilizar tudo aquilo que a gente recebe, né, nessas formações, capacitações, pós-graduações, e juntando tudo aquilo, né, que eu fui absorvendo ao longo desse processo ali de investimento, de tempo e financeiro também, né, porque é um investimento muito grande de tempo, a gente tem que parar, estudar. Quem aqui é mãe sabe como isso é desafiador. Às vezes a criança está lá dormindo, você tem que parar lá, estudar, fazer o que você tem que fazer para ser uma boa profissional também, para além de todas as demandas pessoais que você tem.
Então, quando eu fui estruturando tudo isso, né, entendendo o que de fato eu estava conseguindo absorver de todas aquelas formações, foi quando eu pensei nesses 3 pilares aqui. Isso aqui, se vocês pararem para pensar, em toda a formação que vocês já fizeram, capacitação, vocês vão encontrar algum ponto lá que vai estar falando disso aqui, sobre a importância de organizar, planejar e mensurar. Isso aqui, ele precisa fazer parte de todo o nosso processo de atendimento. Desde o processo de recepção de pais, até o processo de intervenção, até o processo de alta, né? Então, como que eu vou dar alta para uma criança se eu não sei mensurar os resultados dela? Se eu não sei dizer que ela de fato avançou? Então, olha a importância, né, de tudo isso aqui. Então, eu coloquei ali, separei as siglas, né, do OPM, que é um método que eu coloquei isso para mim mesmo, tá? Eu nunca falei sobre isso, porque era algo que eu mesmo, nas minhas anotações, ia fazendo. Aquilo que vai linkando. Aí eu ouvi sobre isso aqui nessa mentoria, ouvi sobre isso nessa supervisão, e foi onde eu pensei aqui nesses 3 pilares. E eu sempre, nas minhas formações, eu falava sobre eles, só que não diretamente, indiretamente. Tanto é que eu tenho a formação, né, que eu fiz ali sobre plano de ensino individualizado. Nas formações ali da trilhada, eu falo muito sobre essa organização dos atendimentos, mensuração de dados. Então, de forma indireta, eu trago isso aqui sempre para as minhas alunas, minhas supervisionandas, mas eu nunca tinha feito algo voltado exatamente para esses 3 pilares que eu, Giovana, sempre anotei e sempre fui fazendo ligações ali para ter uma prática eficaz, né? Como eu falei com vocês, na medida que vocês foram me procurando, muitas de vocês, esse finalzinho de ano, dizendo que queria iniciar, dizendo que estava se sentindo insegura, não sabia se continuava na prática, foi quando eu decidi, então, fazer essa aula gratuita para vocês, mostrando, né, o que seriam esses 3 pilares e onde eles estão na nossa prática. Então, aqui o primeiro pilar, né? O pilar da organização. Então, quando a gente pensa em organização, na nossa vida toda, né? A gente precisa nos organizarmos para ter resultados, para chegar em algum lugar. Porque se a gente não tem organização, a gente faz um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra e se sente perdida, né? A frase que eu ouço muito de vocês, né? Estou perdida, estou me sentindo perdida. Então, a organização, ela deve estar conosco desde o momento de recepcionar os pais, para que nós não nos sentirmos ali ansiosas todas as vezes que uma família entra em contato e pede informações sobre o atendimento. Quantas vezes vocês já sentiram isso, né? Às vezes a família manda mensagem, ai, meu filho de tantos anos, Teia, 13 anos, tem comportamento assim, você fala, meu Deus, né? Como que eu vou fazer? Já se sente o quê? Ansiosa. Já fica assim, sem saber por onde começar, né? Então, a organização vai fazer com que vocês deixem de ter esse sentimento e saibam o processo que vocês precisam ter. Então, o que eu preciso fazer quando esses pais chegam até mim? Esses dias eu estava até conversando com uma colega de profissão sobre a importância de chamar esses pais, né, para conhecer o ambiente de vocês, para conhecer vocês, né? E o quanto isso impacta no fechamento ou não de terapias. Eu mesmo, ali na clínica, quando os pais chegavam até mim, muitos não queriam vir presencial. Não queriam, então eu chamava, né, para conhecer o lugar, para me conhecer, e a maioria deles, assim, não queria. Só que o que eu fazia? Eu tentava, então, com essa minoria que não aceitava chegar até o consultório, estabelecer aquilo que eu tinha organizado, que é um atendimento ideal. Então, o que é um atendimento ideal? Antes da pessoa conhecer o seu preço, ela conhecer o seu valor. Então, ela conhecer você, quem é a Giovana, como a Giovana pode me ajudar. E tem gente que procura o nosso atendimento assim, né? Qual é o valor do seu trabalho? Né? Qual é o preço? E não entende o valor daquilo, né? Então, qual é o preço? Aí a gente vai conversar um pouquinho, olha, o atendimento funciona assim, eu vou conhecer o seu filho, né? Vai passar por um processo de avaliação, aí só manda assim, tá, mas qual o preço? Então, assim, é muito difícil. Então, até a gente saber que isso pode acontecer, traz uma calmaria. Quando a gente fala assim, nossa, não é só comigo que acontece. Então, o que vocês precisam fazer?
vocês vão ter ali algo organizado para aquele atendimento ideal, mas vocês precisam saber também que nem sempre o ideal vai acontecer. Então, se a família está resistente, não está aceitando mesmo, né, chegar a ir até você, aí sim, você vai ali. Eu acho muito bacana também profissionais que fazem uma espécie de portfólio, né, falando um pouquinho sobre ela, e encaminha para essa família ali pelo WhatsApp mesmo, seria uma segunda opção. Mas o que é importante aqui? Não estou nem querendo dizer para vocês a melhor forma, né, de recepcionar, mas o que vocês precisam ter? Essa forma definida, essa organização. Para a hora que esse pai, essa mãe mandar mensagem, você não responder cada um de um jeito. Né? Então, sabe quando a gente fala assim, não, isso aqui é o que eu preciso falar para eles, né? Para quando o pai me procurar, o pai e a mãe me procurar, é isso que eu vou dizer. Né? Vou dizer um pouquinho sobre mim, vou chamar ele para conhecer, para ele ver como que funciona o meu trabalho, sem custo nenhum, né? Eu já vi profissionais dizendo assim, eu não cobro a anamnese. Gente, a anamnese faz parte da avaliação, tá? A anamnese é uma parte importantíssima, inclusive ela vai nortear tudo que a gente vai fazer dali para frente. Então, eu não acho correto não cobrar a anamnese. O que eu acho correto é não cobrar essa recepção dos pais. E em contrapartida, eu já vi profissionais que querem cobrar esse contato inicial, porque tem que tirar um horário da agenda. Mas as coisas, hoje em dia, elas estão tão automatizadas que às vezes a gente esquece desse lado humano. Né? Se a gente está no estabelecimento ali, eu vou comprar uma roupa, vocês não entram? Olha, roupa, você não está tomando tempo, às vezes nem compra daquela vendedora. Então, por que a gente tem sido tão automatizada assim intimamente, né? Então, não, se quer ter um contato comigo, já tem que pagar. Então, a gente tomar cuidado com isso, né? Para a gente não perder essa parte da humanização, para a gente organizar desde essa recepção dos pais até as outras etapas ali do nosso atendimento. Então, você vai organizar a sua fala. E quando eu falo organizar, gente, eu, Giovana, eu escrevo. Eu treino aquilo, eu finjo, né, que está ali. Então, o que eu preciso falar quando for? Hoje eu trabalho mais com profissionais, né? Então, por exemplo, ano passado eu fiz o lançamento da minha mentoria, minha primeira mentoria, primeira formação que eu fiz no valor alto. Vocês que me acompanham sabem que todas as minhas formações elas têm um valor baixo, vamos dizer assim, em vista de tudo que a gente tem hoje no mercado ali de capacitações, né? Então, sempre procuro atender o máximo possível vocês, né? E aí, esse ano, na verdade, eu fiz o primeiro lançamento ali da Trilha Aba. E como que foi aquilo para mim? Foi desafiador, porque eu tive que fazer todos esses passos, assim como eu tenho que fazer lá no meu atendimento psicopedagógico, quando eu tenho que dizer para a família que só um atendimento, talvez eu não vou conseguir tanto resultado, né? Mas eu preciso de mais, como que eu falo isso para a família? E o valor que eles vão investir, mas ao mesmo tempo eu não posso falar de um jeito que aquilo é um custo alto, eu preciso mostrar o valor antes de mostrar o preço, né? E eu passei a via beta da Trilha Aba, então, quando eu lancei, né? Então, eu fiz tudo isso. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês, ele é válido para qualquer etapa que vocês estão aí no atendimento de vocês. Sejam para quem está começando, seja para quem está começando agora, para quem está pensando em talvez aumentar a precificação, né? Então, assim, é preciso organizar todas as etapas. Aqui a gente está falando desse primeiro contato, né? E como organizar? Então, escreva, finja que você está recepcionando ali essa família, né? Escreve lá nas notas, no WhatsApp, faz um grupo com você mesmo, quem ainda não tem. Eu já tenho meu grupo comigo mesmo, tem tanta coisa lá, né? Vai tendo ideia, eu vou colocando lá. Nossa, fiz uma recepção com uma família, porque é assim também, gente, nada é fixo. Claro que eu vou melhorando cada vez mais. Então, talvez eu tinha algumas palavras que eu utilizava, que hoje eu utilizo outras, eu vou organizando aquilo ao longo de todo o processo, mas deixa aquilo ali arquivado. Até porque, se um dia esses pais entrarem em contato com você e você não tiver num dia muito bom, sabe aquele dia que a gente está estressada, que já não quer conversar com ninguém? Aí alguma família te mandou uma mensagem. Você não vai responder com a mesma vontade que você responderia num dia que você está melhor, né? Que você não está passando por todo aquele sentimento, por toda aquela questão pessoal. Só que quando você tem isso organizado, sabe assim, é sempre isso que eu falo para os pais.
fica muito mais fácil. Então, independente do seu estado emocional, é aquilo. Você vai recorrer lá, você vai ouvir seu próprio áudio que você mandou para você mesmo, você vai ler a própria mensagem que você mandou para você mesmo e vai conduzir esse momento. Então, isso é organização. Parece tão simples, parece tão redundante falar sobre isso, mas às vezes a gente esquece de uma etapa pequena, vamos dizer assim, em termos de tudo que a gente tem para fazer dentro da nossa área, mas que é tão importante quanto todas as outras. E que se a gente não faz, a gente se sente perdida, a gente não sabe o que fazer. Mais algumas etapas aqui da organização. Meninas, eu tô vendo que vocês estão mandando algumas perguntinhas ali, daí no final eu vou olhar todas as perguntinhas, tá? Só para eu não perder o raciocínio, mas podem mandar, eu vou responder todas vocês. Então, mais algumas etapas aqui da organização. Ela deve estar no momento de separar materiais que são de uso exclusivo das avaliações. Gente, isso aqui a gente só aprende na prática. Quando eu comecei, eu não tinha isso, de organizar, por exemplo, a caixa do Portage, né? Não, a criança chegava porque os itens do Portage, estou usando o Portage como exemplo, tá? Mas o VibMap também precisa de bastante itens ali na hora da avaliação. O Proteia, né? O Proteia R, que investiga a TEA, precisa também de brinquedos. Estou usando o Portage porque vocês já me viram falando muito sobre, inclusive teve uma época que eu vendia a caixa Portage. Hoje eu não vendo mais, tá? Mas na própria formação do Portage tem a lista de todos os brinquedos. E eu falo sobre a importância de ter essa caixa. E de onde vem essa caixa? Do pilar da organização. Por quê? Porque quando eu não tinha tudo isso naquela caixinha, eu ficava perdida. A criança chegava para avaliação, ai meu Deus, cadê o senhor Batata? Cadê isso aqui? Né? Eu não tinha, por quê? Porque às vezes eu tinha guardado em outro lugar. Quando eu não sublocava a sala, tinha outra profissional que atendia comigo também na minha clínica, que daí ela poderia guardar em lugar diferente, e tá tudo bem, estava guardado, estava ali, mas não estava sempre no mesmo lugar. Então eu tinha que, às vezes, perder um tempo ali para procurar aqueles itens. Ai, Gi, mas você não poderia procurar antes da avaliação? Mas aí eu vou deixar tudo exposto ali para a criança? Eu vou pegar tudo antes e vai ficar tudo ali, né? Ela vai se distrair, que tem essa organização do ambiente para avaliação. Então, quando eu falo para vocês que eu sempre falei sobre organização, só que de forma mais indireta, né? Quem fez o Portage me ouviu falando muito sobre isso, organizar o ambiente, não vai deixar aquele monte de item lá para a criança pegar, não. Você tem que ter aquilo ali de fácil acesso para você, mas de difícil acesso para a criança. Senão você não consegue ter controle da sua sessão, e você precisa ter. Então, se você usa hoje um protocolo ali para avaliação, e esse protocolo precisa de itens específicos, faça a caixinha. Não usa os mesmos que você usa para intervenção, porque senão você vai ficar ali, levanta e procura, levanta e pega alguma coisa, ou então vai separar tudo, a criança vai mexer em tudo ao mesmo tempo. Isso faz parte da organização. Então, deve estar presente nessa organização também no momento de definir um nicho para atuação. Essa questão do nicho, eu até vou falar mais sobre isso na formação, que depois eu vou falar para vocês, né, na formação da prática clínica, que assim, quando a gente começa, a gente não tem nicho, não, a gente atende todo mundo que chega, porque além da gente querer assumir essa responsabilidade, né, a gente querer ser psicopedagoga, a gente também precisa de um retorno financeiro, porque quando a gente inicia, tem investimento. Tem investimento na sublocação da sala, ou na locação do espaço, na aquisição dos materiais, na aquisição de capacitações. Então, vocês precisam de um retorno. Então, tudo bem você não ter um nicho quando você começa. Não ter esse nicho tão definido, mas ter esse nicho pensado faz toda a diferença. Por quê? Quando você define um nicho, você vai pensar naquilo que você mais se identifica. Eu nem preciso de falar, né? Meu nicho é TEA, é ABA, atuo com TDAH, dislexia, gosto, mas o meu nicho é TEA e ABA, é o que eu mais falo, né? E ensinar profissionais, capacitar profissionais ali da psicopedagogia, unir ABA, psicopedagogia, isso é o que eu vivo hoje. União da psicopedagogia, ABA, atuação no TEA e capacitar profissionais. Hoje, mas quando eu comecei, por exemplo, na psicopedagogia, que eu saí da clínica que eu trabalhava como supervisora ABA, eu atendia todas as demandas que chegavam para mim. Então, ali, estava no Fundamental 2, com dificuldades atencionais, funções executivas, adolescente, vou atender. Só que aí, o que eu fazia? Muito importante, não é atender por atender. Investimento.
em supervisão. E aí a gente começa a ter que investir tanto, que daí a gente fala assim, peraí, eu preciso definir, porque não é nem só sobre o financeiro, porque o financeiro a gente recupera. Fácil, a gente trabalha, tá ali, atende o dia inteiro, né, à noite, se for preciso, mas e o tempo? Porque não é só receber aquele paciente, você tem que estudar. Então, quando eu comecei ali, inclusive, quando eu comecei, nossa, estava chegando uma demanda de adolescente, eu falei, gente, vou ter que, então, me capacitar em atendimento para adolescente também, né? E aí, eu fui fazer supervisão para atender adolescente, comecei ali a conhecer um pouquinho mais da atuação ali nas habilidades sociais com adolescentes, fiz formação, uma formação bem completa, por sinal, não sei se vocês já ouviram falar da Megan Miller, que é uma BCBA, fiz uma formação ótima sobre atuação ali nas habilidades sociais, socioemocionais, e é o que eu levo hoje, inclusive, para as minhas supervisões, levei isso para a Trilhaba. Então, eu tive que investir. Só que aí, nesse momento, é onde a gente se depara com aquela questão. Quanto mais atendimentos, né, diversos eu faço, mais eu preciso investir de tempo e de dinheiro. E aí fica aquele monte de coisa ao mesmo tempo. Então, eu recomendo, tá, por experiência própria e também das minhas supervisionandas, que vocês tenham, mesmo que vocês estejam no momento de aceitar, né, diversas demandas, que vocês tenham esse nicho pré-estabelecido para que em algum momento você possa atuar só com aquilo que você mais se identifica, que é aquilo que você gosta de estudar, que você estuda e não fica tão cansada, sabe? Que aquilo ali é leve para você. É aquela criança que quando chega, você fala assim, nossa, esse caso é difícil, porque não é fácil, né, a nossa área. É difícil, mas é o que eu gosto de fazer? É igual eu quando eu estou manejando comportamento. Gente, na hora, eu quero surtar. Eu falo, meu Deus do céu, né? Me mantenho firme nas estratégias. E aí depois eu vejo que deu certo e falo, nossa, que gratificante. E tem gente que não atende, crianças que apresentam comportamentos inapropriados. Tudo bem, essa pessoa ela não é uma profissional ruim, ela simplesmente definiu o nicho dela, e eu defini o meu, assim como hoje eu não atendo mais adolescentes, né? Então, isso é definir nicho. E organizar também é isso, é saber o momento que eu vou, então, trabalhar só no meu nicho e eu entender o momento que ainda não é possível ainda. Mas você ter isso pré-estabelecido é importante, porque vai colaborar para você fazer posts, para você se comunicar ali com as pessoas. E vai chegar um momento que você vai poder passar esses casos, né? Então, por exemplo, hoje eu vou atender, vou focar no TEA. Então, quem for TDAH, dislexia, eu vou passar para outra profissional que talvez eu tenha chamado para compor ali a minha equipe. Isso é organização. Giovana, um psicopedagogo estabelece 2 nichos ou apenas um? Ou mais de 2? Elizabeth, você vai ver a sua identificação, assim, por exemplo, a Giovana, eu gosto de atender tanto intervenção precoce, eu amo atender os pequenininhos, mas eu também gosto de alfabetizar. Então, são, de certa forma, 2 nichos, né? Vamos dizer assim. Então, essa questão de quantidade não vai ter uma regra, vamos, né, olhar nesse sentido, não tem uma regra. Mas o que é importante? Você ter aquilo definido no sentido do que você gosta de fazer. É importante a gente fazer o que a gente gosta. E dentro da nossa área é muito amplo, né? A gente pode atender até idosos, então a gente precisa ter isso pensado. O que eu mais gosto de fazer na minha área? Eu gosto, igual você, né, vai divulgar o seu trabalho como terapeuta ABA também. Eu quero focar mais na ABA, na psicopedagogia, ou é os dois? Eu gosto de fazer os dois. Então, você vai ter esses 2 nichos. Né? Então, só que você vai ter que dedicar ali, né, tempo para estudar ambos, né, para investir em ambos. Giovana, boa noite. Pode falar, Sheila, boa noite. Eu me identifico muito com a alfabetização, só que eu fico um pouco com receio nesse processo, porque eu fico preocupada de pensar que eu estou dando aula de reforço ou atendimento pedagógico. Aí eu fico confusa. Você pode me... Claro, Sheila, isso é muito comum, né? Essa sensação de se sentir confuso, de trazer essa clareza, né? De onde a psicopedagoga atua, que é diferente do reforço escolar.
E como que você vai mostrar para as pessoas que isso não é real? Falando sobre isso, tá? Eu não sei se você hoje se posiciona nas redes sociais ou se você faz panfletagem, como que você divulga o seu trabalho, você vai precisar divulgar a diferença disso, porque principalmente pais, eles não entendem, tá? Então, é o nosso papel, é igual aba, gente. Tem pais que nem conhecem aba e não querem saber de aba, né? Então, eu estou ali o tempo todo falando da importância da aba, como que a aba trabalha, que a aba não é só mesinha. Então, você vai pegar essa sua questão, né, e vai falar sobre isso. Então, olha a diferença do professor de apoio e do psicopedagogo na atuação da alfabetização. Então, qual que é a grande diferença? Tem inúmeras ali na prática, mas uma diferença que você poderia, por exemplo, levar para um post de Instagram, ou até para panfleto, se você divulga o seu trabalho de forma presencial, ou até para capacitações em escola, tem várias formas, né, da gente divulgar nosso trabalho. Você vai colocar ali que a grande diferença é que, na psicopedagogia, a gente vai buscar lacunas que foram causadas anteriormente. Onde começou aquele atraso? Né? E a gente vai buscar. Às vezes a criança tem 9 anos, eu estou trabalhando rima com ela, que é trabalhado lá no infantil. Por quê? Porque isso são habilidades preditoras. E esse olhar de avaliar, de montar um plano individual, personalizado, partindo da dificuldade da criança, só o psicopedagogo faz. Professor de reforço não vai fazer isso. O que é o reforço? É uma extensão da escola, né? São novas oportunidades daquele mesmo conteúdo que está sendo abordado na escola. Então, não tem essa avaliação toda personalizada, não tem esse plano de ensino personalizado, essa mensuração de dados. Então, você vai precisar provar ali para essas pessoas, mesmo sem elas estarem te perguntando, mas você tem esse sentimento, você sabe que isso ocorre ali com as pessoas, né? Então, você vai falar sobre isso para elas de uma forma que elas entendam. A grande diferença. E a grande diferença, gente, é essa. O trabalho do psicopedagogo, ele vai lá na raiz daquele problema. E, às vezes, a raiz está em habilidades, na maioria das vezes. Quando a gente fala de alfabetização, às vezes a criança está lá no 2º aninho, ela perdeu habilidades lá do 1º, lá do infantil, e a gente vai voltar. O professor de reforço não volta, porque de fato não é o papel dele voltar. Então não é nem sobre quem é melhor e quem é pior, é entender aquele caso e saber o que aquela criança precisa. Tem criança que só o reforço é o suficiente, às vezes está tendo uma dificuldade ou outra ali, mas, em grande parte, não é só isso que ela precisa dessa investigação, né, dessa avaliação minuciosa, esse plano ali individualizado. Entendi. Aí, no caso, colocar meu nicho como psicopedagoga alfabetização, eu tenho que buscar trazer essas coisas, né, para os pais entenderem, né? Exatamente. Aí você vai, né, por exemplo, lá no seu Instagram, você vai falar muito sobre isso. Vai fazer Reels sobre isso, vai fazer post sobre isso. Cada dia um pouquinho diferente ali, mas falando da mesma coisa, sabe? Então, é isso que você precisa fazer. Então, eles não sabem como funciona o meu trabalho. Então, eu vou ter que falar para eles ali como que funciona o meu trabalho. Eu vou ter que mostrar, eu vou mostrar ali, vou falar sobre o processo de avaliação, como isso é minucioso e como isso não ocorre ai meu Deus, fugiu agora, no reforço escolar, né? Então, você vai fazer essa diferença. Então, você pode, por exemplo, ali, fazer uma chamada ali num post, né? Isso o professor de reforço não faz pelo seu filho. O pai já fica atento, né? Pai, a mãe já olha o que é, né? E vai olhar, vai ver. Ele não avalia todas as habilidades anteriores, ele não identifica a raiz do problema. Então, você vai realmente procurar ali alcançar essas famílias, né? Que você deseja atingir ali com o seu trabalho enquanto psicopedagoga alfabetizador. Eu entendi. Eu sofri muito esse ano por isso, porque eu amo alfabetizar. E aí, tem muitos profissionais mesmo, pedagogos falando, Sheila, você não pode ficar focando em alfabetização, porque você não pode dar aula e tal e tal. E eu fiquei muito contente. Pode. Gente, uma vez teve até alguns posts no Instagram esse ano mesmo, falando que o psicopedagogo não alfabetiza. Falei, gente, mas o psicopedagogo trabalha com todos os processos ali de desenvolvimento cognitivo e a alfabetização, como outras habilidades, ela é um processo do desenvolvimento humano. Faz parte, então, assim, não tem da onde, sabe? É aquilo, sempre vai ter alguém para criticar, alguém que não sabe o que tem por trás de tudo isso, do trabalho do psicopedagogo na alfabetização. Então, é você que, enquanto especialista ali da psicopedagogia alfabetizadora, você vai ter que falar sobre isso,
para pais, para profissionais, para quem chegar ali até você e entender como o seu trabalho funciona. Certo, obrigada. Por nada. A organização também deve estar presente quando você define horário da sua agenda específico para planejar sessões. Então, olha isso aqui, que importante, né? Se a gente não tem um momento ali para planejar a sessão, para estudar, quando que a gente vai fazer isso? E isso faz parte do nosso trabalho, né? Então, isso aqui também entra dentro do pilar ali da organização. A organização deve estar presente no momento de definir posts para publicação no Instagram. Que tema eu vou abordar hoje, né? Atende a necessidade do meu público, então vocês pensarem muito sobre isso. Eu não sou assim, gente, especialista em arte ali de Instagram, em post e tudo mais, mas assim, eu estudo para entender um pouquinho daquilo, né? Porque a gente precisa entender para a gente estruturar aquilo para não ficar bagunçado. Porque o meu já foi bagunçado, que eu podia falar a mesma coisa. E aí eu fui entendendo a importância de organizar. Então, peraí, eu estou falando dos 3 pilares aqui nos stories. Lá nos meus posts eu vou falar um pouquinho mais dos 3 pilares, só que de outra forma. A Sheila está falando lá da alfabetização na psicopedagogia. Lá nos stories dela, ela pode criar uma relação ali com o público dela para falar um pouquinho mais da alfabetização, né, na psicopedagogia. Abrir uma caixinha de perguntas. Para você, psicopedagogo, para você, qual é a diferença do professor de reforço para o psicopedagogo que alfabetiza? Enquetes, né? Mitos e verdades sobre a atuação do psicopedagogo. Então, você vai estar fazendo isso lá no seu history, trazendo o seu público para mais perto de você. Isso é organizar, gente. E organizar não é de uma hora para outra. É a gente parar, é a gente escrever, é a gente pensar e planejar. E hoje em dia a gente ainda tem inteligência artificial que nos ajuda muito com isso, tá? Inclusive lá na formação, que igual eu falei para vocês, eu vou apresentar depois, né? Mas igual eu falei, o objetivo é trazer conteúdo de qualidade também na aula gratuita, tá? Lá na formação eu vou falar sobre isso, sobre como a inteligência artificial ajuda a gente a criar lá os conteúdos da semana inteira, dos stories, reels, tá coisa assim linda de ver. Mas é claro que a gente precisa utilizar a nossa inteligência junto com a inteligência artificial, para não ficar aqueles posts ali totalmente de inteligência artificial. Então, eu vou falar muito sobre isso. Como que a gente coloca os nossos ideais ali para ficar com a nossa essência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas tá aí para nos ajudar. Então, toda tecnologia, né, tem a parte boa e a parte ruim, é a gente realmente saber utilizar. Então, a organização deve estar presente quando você estipula o local que irá arquivar a informação de cada paciente. Então, onde eu vou guardar a avaliação, né, os resultados, a coleta de dados? Onde? Preciso organizar isso também, num drive, numa pastinha física. Então, de modo geral, a organização vai estar presente em toda a nossa atuação. Agora a gente vai um pouquinho para o segundo pilar. Planejar. O planejamento deve ocorrer desde quando você estrutura a sua anamnese para obter informações que realmente vão nortear o processo avaliativo. Então, desde a estrutura da anamnese, nós já estamos planejando aquele atendimento. Então, veja bem, a gente já recepcionou os pais, agora eu preciso ouvir os pais, eu entendi a queixa deles. Agora eu preciso dessa anamnese com perguntas que fazem sentido, que vai me trazer respostas e que vai nortear a minha avaliação. Então, não é só eu ir lá no Google, colocar modelo de anamnese, imprimir e utilizar. Eu posso ir lá no Google procurar, só que eu vou ler, eu vou ver o que está faltando, o que mais eu quero colocar ali, porque está tudo bem, tá? A gente procurar, ver modelos que já estão prontos, já estão validados, não tem problema. O que a gente não pode é sair imprimindo coisas e já indo, sem entender aquilo. E sem entender se aquilo de fato vai contribuir para o atendimento de vocês. Porque se a gente não tem uma anamnese com perguntas realmente relevantes, que vai nortear a avaliação de vocês, é como se não tivesse feito a anamnese. E a anamnese, gente, ela é norteadora de todo o processo de avaliação. Então, precisa ser muito bem feito, tá? Então, o planejamento, ele vai estar presente quando você decide, né, quando você planeja a quantidade de sessões que vai compor a sua avaliação. Então, mais uma vez, a importância de planejar. Não é deixar fixo. Toda criança 10 sessões. Já vi muito isso. Gente, não tem como. Porque cada criança que vai chegar vai ter uma queixa diferente, você vai usar protocolos diferentes, não é sempre a mesma coisa. Pode repetir? Pode. Muitas vezes repete, mas você não vai deixar isso fixo.
porque isso pode variar, tá? Eu tenho casos que às vezes eu uso 7 sessões e às vezes eu uso 15 sessões. Por quê? Porque são casos diferentes, com demandas diferentes. Quanto menos repertório, menos sessões eu vou precisar para avaliar aquela criança. Se lá na anamnese a mãe já me traz assim, olha, não para quieto, não me obedece, a escola só tem reclamação, você já vê que a criança não segue instruções, que a criança não tem quase nada de repertório. Você já vai pensando ali em qual protocolo você vai utilizar, né? Se não tem habilidade básica, eu já penso lá no porte de desenvolvimento, para ver qual lacuna que tem ali no desenvolvimento, que não segue nem instruções. Não espera a vez, né? Então, vou avaliar habilidades bem iniciais. E quanto menos repertório, por isso que a anamnese ela vai nortear tudo. Eu vou ouvindo ali, porque na anamnese a gente só escuta, né? Escuta ativa. Vou ouvindo, não dou orientação para os pais ali, eu só escuto, eu já vou pensando. E aí eu vou definir essa quantidade de sessões, tá? A partir disso, a partir daquela queixa, a partir daquela criança. Então, não deixa isso fixo, porque cada caso é diferente. Vai ter aqueles que se repetem, mas não são todos. Então, eu não recomendo que vocês deixem essa quantidade fixa, tá? Pode falar, Sheila. Giovanni, a questão do valor, por exemplo, eu vou colocar lá 7 sessões para avaliação, aí eu cobro o valor de todas as sessões, como funciona? Não, o valor também eu não deixo fixo, tá? Eu tenho um valor ali que eu estipulo por sessão de avaliação, e aí eu vou calcular a depender daquela quantidade. Então, as 7 sessões vai ser um valor ali quase metade do valor de 15, tá? Então, o valor eu também não deixo fixo. Eu cobro na minha avaliação a quantidade ali referente às sessões. E isso vai de vocês também, tá? De estudar o local que vocês atendem. Sobre precificação é até difícil da gente dialogar, porque isso vai muito da região que cada uma atende. Então, é sempre importante vocês fazerem essa pesquisa, né, para ver quantos profissionais cobram na região de vocês, se vocês estão numa área central, numa área que é mais bairro, tudo isso influencia. É muito fácil eu vir aqui e falar para vocês, olha, precifiquem alto, o trabalho de vocês vale muito, vocês, né, estão aqui se dedicando. É real, tudo isso é real, se eu falasse isso para vocês. Mas também tem a realidade mesmo. Então, assim, onde eu estou, onde eu atuo hoje, como é a precificação aqui ao meu redor. Então, a gente cobrar referente àquilo também que compete ali ao local que a gente atende, não destoar muito. Claro, também não cobrar valor assim lá embaixo, né? Aqui mesmo na minha cidade, eu já ouvi pais falando que profissionais cobram R$50, que não cobra anamnese. Então, assim, tem coisas que não dá mesmo, porque daí você não vai ter retorno. Então, assim, precisa ter um retorno, precisa fazer esse cálculo ali da região, né, essa pesquisa para saber quantos profissionais cobram. Aqui é onde eu moro, os valores, né, aqui em Maringá, para quem, né, não sabe onde eu moro em Maringá, no Paraná, os valores aqui das sessões variam de R$100 a R$180, assim, que eu conheço, né, profissionais que cobram em torno deste valor. Aí vai depender muito de onde você está localizado, o conhecimento que você já tem, né, se as pessoas já te procuram, e a precificação, ela também não é fixa, né, vai chegar um momento que você pode aumentar esse valor, e isso acontece. É isso, gente, é vocês estarem o tempo todo em movimento, não deixar nada fixo, porque nada é fixo mesmo, né? A gente vai estudando e melhorando, aprimorando cada vez mais. Giovana, eu estou cobrando 130 por uma hora de sessão, 200 a anamnese, e os pais nunca reclamaram. Então, é isso, é a sua precificação. Eu, Giovana, eu cobro o mesmo valor da anamnese e da intervenção, mas não estou dizendo que o seu está errado. Inclusive, está dando certo, continua. Para que você vai diminuir, né? Só porque a Giovana falou? Jamais! Eu gasto 1h30 para fazer uma anamnese. Ah, tem isso também, né? Às vezes eu demoro mais mesmo. Se fosse colocar na ponta do lápis, né? Vou falar assim, seria mais. Mas é isso. Então, assim, por isso que eu falo para vocês que vocês não podem se apegar a tudo que vocês ouvem, né? Então, por exemplo, a Giovana falou que é tudo o mesmo valor, a Elizabeth, ela cobra um valor a mais na anamnese e ninguém reclama. Então, é realmente isso, é você estudar a sua região, é você entender o seu público, é você definir o seu valor também, isso é muito importante. E não ficar mudando ali na hora que o pai chega, né, você mudar aquilo. Então, vamos continuar aqui a parte do planejamento. O planejamento está presente no momento em que você
sabe, os critérios necessários para escolher protocolos avaliativos. Então, para avaliar, a gente também precisa planejar. Quantas vezes eu recebo lá no meu direct, gente? Se vocês eu repetindo uma coisa, porque eu recebo muito. Gia, que protocolo eu uso para criança de 8 anos, TEA? Gente, não tem protocolo para criança de 8 anos, TEA. É a queixa, né? Eu já tive criança de 8 anos, TEA, que já falava inglês, que já falava português, já estava alfabetizada, só tinha demanda de socialização. E eu já tive criança de 8 anos, TEA, que não reconhecia nem letras. Mesmo diagnóstico, mesma idade, protocolos totalmente diferentes. Então, não é a idade, não é o diagnóstico que vai definir o protocolo que vocês vão utilizar. É a queixa, né? Por isso que a anamnese é tão importante. É lá que a gente vai saber a queixa. Claro que naquele primeiro contato lá com a família, eles também vão falar para vocês, né? Então, desde lá, vocês já vão utilizando ali o raciocínio clínico para escolher. Então, parem de ficar pensando só na idade e no diagnóstico, tá? A gente não tem protocolo específico para dislexia, a gente avalia as queixas que uma criança com dislexia normalmente apresenta, a gente vai procurar protocolos que avaliam aquelas questões que estão elencadas lá no DSM-5, que são critérios diagnósticos para dislexia. Isso é raciocínio clínico, gente. Se tivesse algo pronto, para que serviria a nossa pós-graduação? Para que serviria o nosso conhecimento? Se estava pronto, era só qualquer pessoa ir lá pegar e aplicar. É isso que diferencia a gente de ser realmente um profissional da área, que a gente entende aquilo que a gente está fazendo, a gente não pega algo pronto, né, e sai aplicando. Por exemplo, escalas investigativas de TDAH. Se a gente colocar no Google, a gente faz um monte de PDF. Mas adianta só fazer PDF? Não, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que saber o que eu estou avaliando, eu tenho que saber os critérios diagnósticos. É isso que faz eu ser uma profissional. Não é eu ir lá no Google imprimir, agora estou indo para avaliação, deixa eu ver aqui, protocolo para investigar TDAH. Imprime e vai. Não dá, pode imprimir, mas estuda antes, vê se esse protocolo é validado. E tem muitos que são mesmo, que eu também utilizo. Quem fez a formação de avaliação comigo sabe, eu disponibilizei várias escalas ali para TDAH, escalas para TEA, e ainda falei para vocês, olha, gente, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar, mas aqui eu estou explicando para vocês toda a estrutura que tem por trás, os critérios, né? Então tem todo um estudo por trás, e é isso que faz a gente ser profissionais da área, né? Senão era muito fácil, nem precisaria de fazer graduação, nada, estava tudo pronto, né? Imagina se a gente estivesse lá assim, olha, protocolo para avaliar a criança até de 6 anos, 7 anos, 8 anos. Era só eu comprar e ir e fazer lá o gráfico, ver se está certo, se não está. Não é assim, gente. Realmente precisa de muito planejamento, muito conhecimento, muito estudo mesmo, para a gente ter um trabalho ali realmente eficaz. O planejamento está presente quando você sabe estruturar a sua devolutiva, elencando os tópicos relevantes e escrevendo o que de fato deve estar naquele documento. Então, você saber quais tópicos ali vão compor a sua devolutiva. Você não fazer uma devolutiva que parece que você está vendendo o protocolo. Gente, às vezes eu pego devolutivas que tem assim, ó, uma página falando do protocolo. Ah, usei o SRS2. O SRS2, nananana, parece que está vendendo o protocolo. Não precisa. É só um resuminho para que ele serve. E vamos falar da criança, do resultado, né? Então, a gente saber planejar essa escrita, então a gente ter tudo isso muito bem organizado, planejado, vai fazer com que a gente seja referência na área. Gente, às vezes eu falo assim, parece que eu nunca fiz nada disso, tá? E eu já fiz isso, já achei que dava certo fazer assim. E não dá. Nossa, a primeira vez que eu fiz um relatório, ele ficou bem grande. E ali eu já me questionei, falei, nossa, o médico não vai ler isso aqui. Não vai ler. Aí ali eu mesmo fui resumindo, mas depois eu fui estudar sobre isso, fiz supervisão, fiz mentoria, comprei cursos ali, né, de várias demandas dentro da psicopedagogia. Então é isso, é a gente entender que tá tudo bem se eu fazia isso, mas eu começar a me questionar, então isso aqui dá para eu melhorar. Sempre dá para a gente melhorar, né? A nossa atuação ela vai estar sempre em movimento. A Giovana, que começou o ano, aprendeu muitas coisas até o final agora desse ano, né? Na prática, na supervisão com as profissionais. A gente que ensina, a gente também está aprendendo o tempo todo. E é isso que faz com que nós sejamos ali aptas, né, para ensinar alguém, porque a gente também não para de aprender, a gente não é dona, né, do conhecimento. Então, o planejamento está presente quando você sabe levantar hipótese diagnóstica e o seu respaldo precisa ser no DSM-5
E mencionar o manual faz toda a diferença. Então, quando vocês levantar uma hipótese diagnóstica, é com base em quê? Né? O que está fazendo você levantar essa hipótese? É porque ele tem atraso na socialização. Tá, mas quem falou que quem tem atraso na socialização é TEA? O DSM-5 está lá, mas você precisa, então, mencionar ele. Você não pode só colocar ali, levanta essa hipótese de TEA. Então, vamos colocar, né? Vamos relacionar ali o DSM-5. Então, tudo isso é planejamento. E a gente só vai aprendendo isso na prática. A gente vê que falta alguma coisa ali. A gente aprende com outras profissionais, né? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Porque a gente precisa fazer, né, essa relação. Os médicos nunca fecham o laudo, levanta hipótese, o médico não fecha o laudo. Será que você está colocando bem claro ali aquilo que você avaliou, os dados que você obteve, de onde você está tirando essa hipótese diagnóstica? Então, é isso que vai fazer a diferença aí no atendimento de vocês. O planejamento está presente quando, após avaliar, você consegue ter clareza do que é necessário colocar no plano de ensino e elencar objetivos em ordem hierárquica de aplicação. Então, você terminou aquela avaliação. Fala, meu Deus, é quanta coisa que eu tenho que trabalhar aqui com essa criança. O planejamento vai fazer, a habilidade de planejar vai fazer você respirar. Fala assim, não, eu tenho tanto tempo para atuar, eu recomendo que vocês façam reavaliação a cada 6 meses, tá? Por experiência própria e até de outros profissionais, que eu aprendi também com outras. Já tive profissionais que reavaliavam com 3 meses, mas que era pouco tempo, e profissionais que reavaliavam com 1 ano, que era tempo demais. Então, eu recomendo, não tem uma regra sobre isso, mas eu recomendo que vocês façam reavaliações a cada 6 meses, tá? E aí, quando você for montar esse plano, você vai planejar ele para 6 meses, tem 6 meses para atuar. Então, não adianta você querer colocar tudo ali, para ficar bonito, para a família ver que você vai trabalhar tudo aquilo, não dá tempo. Então, assim, quem é essa criança hoje? Quem eu quero que ela seja daqui 6 meses? Hoje ela ainda não é alfabetizada, pode ser que daqui 6 meses ela ainda não seja, mas daqui 6 meses, talvez ela já tenha começado a identificar rima, a literação, as letras, os fonemas, que são habilidades preditoras da alfabetização. E aí, no outro plano, eu vou colocar habilidades mais complexas, específicas ali de leitura e escrita. Essa habilidade é só a habilidade de planejar que vai trazer para a gente. Então, eu elaborar aquele plano com base no que eu tive nos resultados da minha avaliação. O planejamento está presente quando você sabe a diferença de plano de ensino para planejamento de sessão. Então, o plano de ensino, ele é algo organizacional, né? Vai ficar ali arquivadinho, você sabe o que você precisa trabalhar. O planejamento de sessão tem que estar com você ali, você tem que fazer ele, o plano de ensino, por exemplo, a cada 6 meses. Planejamento de sessão, recomendo que a cada 15 dias vocês façam para os próximos 15 dias, né? Para que vocês não tenham que parar também toda semana ali, ou que, a depender da quantidade de pacientes que vocês têm, essa semana eu faço de uma quantidade, semana que vem eu faço da outra quantidade de pacientes, né? Quem tem bastante, é melhor fazer assim, faz um pouco essa semana, um pouco na outra, aí a hora que chegar a outra vai estar na vez de voltar no que foi feito essa semana aqui. Então, é a gente se organizar, é a gente saber organizar e saber planejar os 2 primeiros tópicos. Então, como vocês puderam ver, né, o planejamento está presente da avaliação até a intervenção. Mensurar. A mensuração está presente quando conseguimos ter raciocínio clínico capaz de mensurar quais ações serão necessárias para adaptar avaliações para crianças TEA ou com deficiência intelectual. Gente, então, mensurar é aquilo que a gente vai pensando, estruturando, né, mensurando mesmo como que aquele comportamento, como que aquele déficit vai impactar no meu processo de avaliação. Então, por exemplo, eu tenho uma criança não verbal. Eu preciso mensurar o efeito desse não verbal na minha avaliação. Por quê? Porque eu vou precisar adaptar para ela. Não é porque ela é não verbal que não dá para avaliar. Claro que dá. Tem inúmeras outras habilidades para ser avaliadas para além da fala. E até aquilo que exige fala, eu vou adaptar. Então, eu vou trabalhar. Que cor é essa? Ao invés de eu perguntar, nomeação, eu vou pedir identificação. E mostra o vermelho. Pega o vermelho. Pula em cima do vermelho. Né? Então, a criança vai estar demonstrando, porque ela pode ter identificação de cor, ela só não tem nomeação ainda. Identificar e nomear são habilidades diferentes. Então, eu preciso saber mensurar o impacto daquele comportamento no meu processo de avaliação. Tá? Então, isso já começa aqui com o olhar da mensuração.
A mensuração está presente quando sabemos distinguir objetivos de alta complexidade e de baixa complexidade. Então, sabe aquilo que a gente fala assim, nossa, isso aqui, toda vez que eu coloco esse objetivo, essa criança entra em crise. Toda vez que eu coloco esse objetivo, ele quer fugir da sala. Então, a gente tem essa mensuração. Opa, peraí, isso aqui é muito difícil para ele. E quando eu sei mensurar, eu vou organizar melhor. Tá vendo que tá tudo interligado, né? Se eu sei que aquilo ali é mais difícil, eu vou usar com ele reforçadores de alta magnitude. E aqui eu estou falando de aba, mas não necessariamente estou falando de TEA, tá? Isso aqui a gente faz com a estratégia aba aplicada à psicopedagogia. Então, tá muito difícil, eu vou fazer aquele combinado com aquele jogo que ele mais gosta, aquele brinquedo que ele mais gosta. E eu vou, inclusive, concordar com a criança. Ah, eu sei que isso aqui não é tão legal, é difícil mesmo, mas vamos fazer depois, a gente brinca desse, né? E mostra ali para a criança o que vai vir depois. Tem criança que, outra importância de mensurar também, tem criança que se você falar que é depois, ela não vai querer. Vai ter que motivar ela primeiro, brincar um pouquinho com ela daquilo que ela gosta. Falar, ó, agora espera aí, a gente já brincou um pouco, vamos fazer isso aqui. Aí vem o combinado. Isso também é estratégia aba, motivação instrucional. Motivo antes da instrução. E aí depois vem o reforçador de novo. Então, isso aqui é mensuração, né? Eu saber aquilo que é mais difícil e eu usar um reforçador de alta magnitude, aquilo que é menos difícil, que ele já quase está adquirindo por completo aquela habilidade, às vezes eu nem preciso de um reforçador ali tão imediato, posso dar um reforçador de baixa magnitude, então isso é reflexo ali da habilidade de mensurar dados. A mensuração está presente quando sabemos identificar que o aprendiz não está motivado o suficiente para aprender e, com isso, nós tomamos novas decisões. Motivação como base do atendimento, mais uma estratégia aba que eu utilizo na psicopedagogia. E aqui eu estou falando de aba, mas não estou falando de TEA, tá? Estou falando de psicopedagogia. A motivação, gente, ela é a base para o aprendizado de qualquer pessoa. Então, pensa vocês, né? Quando vocês têm uma aula com um professor que não motiva vocês não conseguem. Você não vai aprender a mesma coisa do que com aquele professor que te motiva, né? Eu gosto muito de dar um exemplo, eu fui uma aluna de cursinho. Eu fiz a minha, para quem é aqui de Maringá, né? Que eu sei que tem alunas aqui de Maringá. Eu fiz o meu ensino médio no Colégio Rodrigues Alves. Então, tem uma defasagem ali de conteúdo muito grande. Tanto é que as minhas notas eram ótimas, e quando eu fui fazer o vestibular de pedagogia, que é um vestibular que todo mundo fala, tá fácil de passar. Eu não passei. Pensa a frustração. E quando eu fui fazer o vestibular, aquilo tudo para mim era assim, meu Deus, né? O que é isso? E aí, para onde eu fui? Para o cursinho. E no cursinho, em 6 meses, eles trabalham tudo aquilo que é trabalhado em 3 anos, né, no ensino médio. E por que eu gosto de dar o exemplo do cursinho? O cursinho tem a motivação como base e não é para TEA. Então, ali eles cantam música, eu lembro que na época, né, eu era novinha, então eles colocavam ali música de funk com os temas da aula, né, as fórmulas, e sertanejo universitário, aquilo ali, gente, engajando a gente ficava, eu trabalhava o dia inteiro numa loja, e aí eu ia para lá, 7 horas da noite, ficava até as 11, e a hora passava assim, ó. E eu aprendia, a melhor coisa, eu aprendia. Então, a motivação, ela é a base do aprendizado. Então, se eu sei mensurar isso, que o meu aprendiz, ele não está motivado, ele chega desanimado na sessão, ou pior, ele chega chorando, ele não quer ir para a sessão, ou ele entra ali na sua sessão, ele, né, tá daquele jeito, faz por obrigação, você precisa de outras estratégias, você precisa de novas decisões, né, você precisa pensar em outra forma de ensinar essa criança, porque sem motivação a gente não, aquele aprendizado ele não fica com você. Às vezes a criança até faz, igual eu falei, por obrigação, quem está fora do TEA. O TEA, olha, na maioria das vezes a gente não pode falar em 100%, né, porque como é um espectro, é um diferente do outro, mas no TEA sem motivação, gente, 98% não vai, tá? Por quê? Porque, na maioria das vezes, não há habilidade social para entender que você é uma autoridade, que você é a terapeuta. Então, a criança com desenvolvimento dentro do esperado, ela olha para o profissional, ela sabe que ela tem que responder, mesmo sem ela não querer, né? Se ela não sabe, ela vai falar que ela não sabe. Agora, no TEA, como falta habilidade social, é a mesma coisa ele pensar assim, por que eu vou fazer? Só porque você quer? Quem é você? Né? Por que eu vou fazer?
Porque, gente, o que faz vocês, por exemplo, estarem aqui me ouvindo, implementar na prática de vocês algumas coisas que eu falo, é habilidade social. Nossa, eu vejo o trabalho da Giovana, eu acompanho, que legal, vou fazer, né? Vale a pena, eu sei que ela é profissional da área também, não está falando coisa aleatória. É habilidade social que faz isso. Se vocês não têm, para que vocês iam estar aqui, gente? 19 de dezembro, essa hora. Aqui não tem, entendeu? Então, habilidade social. E se a gente não tem isso no TEA, não tem motivação e não tem habilidade social, não tem aprendizado, tá? Na maioria das vezes, como eu falei, sempre que a gente fala de TEA, a gente nunca pode generalizar, né, por conta de ser um espectro, mas por experiência própria ali, para não falar 100, 98%. A mensuração está quando entendemos a importância da coleta de dados fidedigna. Então, coletar dados ali no momento da sessão. Né? Como que a criança respondeu, se foi com ajuda, se foi sem ajuda, que tipo de ajuda você utilizou, qual foi o reforçador, vai anotando, mesmo com a letra feia, corridinha ali, não tem problema, mas faça no momento da sessão, não deixe para fazer depois. A gente esquece, né? É normal a gente esquecer, por isso que a coleta tem que ser fidedigna, mais uma estratégia aba dentro da psicopedagogia, tá? Essa coleta de dados fidedigna. Eu nunca ouvi sobre isso, eu não sei, né? Cada uma fez aí pós em um lugar, e eu não ouvi sobre isso na minha pós. Eu aprendi isso aqui de mensuração em aba. E foi eu levando isso aqui para a minha prática na psicopedagogia que eu me senti segura. Porque aí sim eu sabia que estava dando certo. Porque quando eu não mensuro dados, né, eu não sei se está dando certo ou não. Então, quando eu não comparo a minha criança com ela mesma, eu não sei se está dando certo ou não. Talvez eu fique olhando só lá no longo prazo. Então, são estratégias da aba que eu trago para vocês na psicopedagogia. A mensuração está presente quando comparamos o aprendiz com ele mesmo, né? Como eu acabei de falar para vocês. Quando sabemos o momento de trocar os estímulos, então assim, eu preciso trabalhar identificação de letras, identificação de fonemas, mas assim, a gente tem 26 letras, eu não vou trabalhar 26 letras ao mesmo tempo, então eu vou escolher uma quantidade de letras. Essa quantidade é individualizado, né, para vocês definirem ali. Em outras formações eu falo um pouquinho mais sobre isso, na trilha, aba, na formação que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, eu vou falar um pouco sobre isso também. Mas, enfim, quantos vocês vão definir ali a partir das especificidades do paciente de vocês. Mas aqui é o momento de trocar, só que eu não troco de uma sessão para outra. Se ele nem aprendeu aquilo, por que eu já vou trocar agora? Mais uma questão de mensuração de dados, eu saber o momento correto de trocar os estímulos, tá? E eu saber o momento correto também de trocar os objetivos de ensino. Porque lembra que eu falei para vocês que o plano tem uma hierarquia? Objetivos, o que é a hierarquia? Objetivos de curto, médio e longo prazo. Quando que eu vou trabalhar o de médio prazo? Conforme o de curto prazo for sendo adquirido, a gente vai subindo os outros objetivos. Isso é mensuração de dados. Só que eu não posso colocar, né, fazer essa alternância ali, porque eu quero. Eu tenho que ter um respaldo ali, eu tenho que ter essa coleta, né, eu tenho que ter esses resultados mensurados para eu ter certeza que é o momento correto e eu não impedir ali o meu aprendiz de aprender aquilo que ele ainda não aprendeu só porque eu enjoei de aplicar. Quem trabalha com aba, com repetição, ali, aba para TEA, que a gente repete uma quantidade de vezes, às vezes de 3 a 10 vezes o mesmo estímulo, tem hora que a gente quer trocar. Dá vontade, que a gente que é terapeuta, a gente sente aquela repetição, né? Mas a criança não está sentindo, se ela não aprendeu ainda, e isso é relativo, porque tem criança que sente. Por isso que aba não é método, né? É individualizado. Eu já tive crianças, por exemplo, que eu trabalhava 10 vezes a letra A na mesma sessão, tinha que falar 10 vezes a letra A para ela identificar. E eu já tive crianças que, quando eu fui repetir 3 vezes, ela já percebeu. De novo? Mas eu já respondi, mesmo sendo TEA. Então, isso é individualização da aba. E a aba não diz pra gente que tem que ser 10 vezes. Então, nem 3. Aí eu preciso repetição. Então, neste caso, essa criança específico, eu mudei ali, coloquei a minha coleta de dados para 10 oportunidades e comecei a repetir só 2 vezes. Aí eu fazia um pouquinho no começo da sessão e um pouquinho no final. Era 2 vezes na mesma sessão. E um pouquinho distante para ela não sentir essa repetição. Então, a repetição faz parte da aba, mas não precisa repetir 10 vezes, porque não é método, né? Não está algo ali já tudo pronto. Então, a mensuração está presente da avaliação até a reavaliação, né? Vocês saberem o momento de reavaliar, saber quais objetivos vocês vão precisar de trabalhar mais um pouquinho no novo plano de ensino. Isso é a importância de mensurar. Agora eu vou abrir um pouquinho a caixinha de vocês.
organizar, planejar, mensurar, a caixinha, ó, acostumado no Instagram, né? Vou abrir o chat aqui para ver o que vocês mandaram. Então, né, coloquei aqui se fez sentido para vocês, né? Se saber conduzir as sessões com organização, planejamento e mensuração de dados, vocês vão se sentir mais seguras, né? Se fez sentido isso que foi apresentado, como que foi para vocês. Deixa eu ver aqui as mensagens. A Thaís colocou que está encerrando o ciclo na escola e vai começar a atender como neuropsicopedagoga. Insegura e com medo. É o que eu trouxe lá, Thaís, faz parte, tá? Não é só você. E, na verdade, todas que eu converso, eu também já passei por isso. Teve um momento que eu falei assim, não, você é só supervisoraba mesmo. Não, eu quis ir, eu fui, só que eu fiz assim como você está fazendo. Você está aqui hoje, está estudando, está adquirindo conhecimento e vai dar certo. E isso que eu trouxe aqui para vocês, né, vai nortear muitas ações. Eu vou mandar esse arquivo para vocês também, tá? A Gabriela colocou, sou formada em pedagogia, atuo como AT domiciliar na escola. Foi a minha atuação, tá, Gabriela? Foi esse caminho que eu iniciei. Estou finalizando a pós em psicopedagogia e ano que vem começo a atuação psicopedagógica na clínica. Perfeito. Está no começo que eu fiz ali, AT domiciliar na escola. E é desafiador domicílio também, hein? A Girlene colocou que também não cobra o primeiro contato, né? Muito importante. Beatriz perguntou se faz contrato. Sim, tá? Importante fazer o contrato ali com a família. Se a gente trabalha com aba, né? Aba intensiva ali, a gente vai colocar as questões de consentimento. Se for trabalhar com manejo de comportamento, precisa do consentimento da família. A Beatriz colocou o link de um post dela aqui, depois eu vou ver, tá, Beatriz? A Thaís, e o post eu imagino que seja sobre alfabetização e psicopedagogia, que a gente estava falando, né? A Thaís colocou, e quem está querendo colocar a neurociências nos atendimentos neuropsicopedagógicos? Eu estou pensando em utilizar. Thaís, é isso, é você falar sobre como que a neurociência está dentro ali dos seus atendimentos, né? A importância de compreender ali os processos cerebrais, o processo de aprendizagem, como que isso faz diferença no seu atendimento. Então, isso você vai colocando ali também, falando para o seu público. Qual que é a diferença de quando eu tenho esse tipo de atuação, né, com base ali nas neurociências? Então, é produzir conteúdo. Quando eu falo em produzir conteúdo, hoje a gente fala muito de Instagram, né? Porque, de fato, os pais, a gente está no Instagram, e os pais também estão. Os profissionais estão, né? Hoje eu atuando ali com os profissionais. Então, é importante, tá? O Instagram, mas não tem só o Instagram. Tem as escolas, gente, tinha uma escola na frente da clínica que eu trabalhava, eu nunca fui lá na escola. Por isso que eu falo para vocês, assim, é tanta coisa que eu estava fazendo, eu falo que eu me culpo disso até hoje, né? Nunca ofereci uma formação, mas façam isso, sabe? Porque isso é importante, vai lá, oferece, né? Fala um pouquinho do seu trabalho, e o que você pode oferecer ali para aquela equipe, talvez uma formação inicial. Agora, comecinho de ano, as escolas adoram fazer formação com professores. É o momento de vocês mostrar o trabalho de vocês, né? Isso é bem legal. E é um outro momento também, uma outra opção para captar pacientes. Panfletagem, né? A gente ainda tem gente que ainda faz panfletagem e consegue captação de pacientes. Então, isso tudo são formas, né? A gente fala muito em Instagram porque a gente fala ali que é a vitrine do mundo, né? Qualquer pessoa encontra vocês ali, mas tem essas outras formas também. E é falando sobre isso, sabe? Sobre esses pontos que vocês querem trazer como nicho de vocês. A Edileuza colocou aqui sobre a quantidade de sessões da avaliação. Ela não deixa fixa, mas sabe mais ou menos a quantidade após a anamnese, faz pacotes. Perfeito, Edileuza. A Camila colocou que cobra por sessão também. Tanto a avaliação e a intervenção são o mesmo preço. Eu também, Camila. A Edileuza... Giovana. Pode falar, Elizabeth. Eu vou fazer a capacitação de professores do município, de uma cidade próxima, uma cidade bem pequenininha. Vou capacitar desde a educação infantil e o fundamental. Olha, muito bacana. Tira foto para você colocar nas suas redes sociais, né? Certinho. Você traz uma autoridade muito boa. Eu terminei de escrever o projeto hoje para entregar no município. Legal. Perfeito. A Edileuza colocou, né, que informa o valor das sessões e os pacotes ali para avaliação. Algumas famílias acabam optando por pagar por sessão, quando é a avaliação, quando é a intervenção, as famílias preferem pacotes e vão renovando.
Na verdade, eu não faço o pagamento por sessão, tá? Quando eu comecei, eu fazia. Mas, assim, eu tinha muito desmarque quando eu fazia dessa forma. Eu sei que cada um tem suas experiências. Mas se hoje vocês perguntarem para mim, eu recomendo que vocês façam pacotes, tá? No máximo, ali na avaliação, quando a família não tem cartão, eu faço em 2 vezes. Então, assim, 2 vezes direto comigo. Então, metade na hora que ela inicia a avaliação, e vamos supor, a avaliação é 10 sessões. Na 5ª sessão, ela faz o próximo pagamento. É o máximo que eu faço, assim, quando é avaliação, porque tende a ter um valor maior ali, né? O conjunto daquelas sessões. Agora, a quantidade ali de sessões semanais, eu costumo passar já o valor mensal para a família. Ela paga antes, acabou aquelas sessões, ela renova o pacote. Por experiência própria, eu tinha muito desmarque quando eu fazia o pagamento por sessão, mesmo que eu colocava um valor a mais. Eu cobrava um valor a mais quando era o pago por sessão, mas ainda assim tinha muito desmarque. Meu maior medo, a Sheila colocou, é na avaliação. Estou planejando para organizar os documentos. Sim, Sheila, é muito protocolo, né? Eu tenho a formação de avaliação, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, depois eu posso estar conversando com você também no particular lá no WhatsApp, onde eu apresento ali os protocolos, explico o momento ideal para utilizar cada um dos protocolos. A Isabela colocou que ficou encantada com tudo. Que bom, Isabela. Fico feliz. Vou começar como psicopedagoga e me sinto muito insegura. Agora estou fazendo neurofeedback. Perfeito. A Luzia colocou, fiz a pós em aba, mas não me sinto preparada para atuar. Luzia, aba é muito complexo, né? Mas que bom que você já tem a pós e é investir mesmo, é o que você já tem feito, né? Investir em capacitação, supervisão, gente, atuar com aba. Sem supervisão não é aba, né? Precisa de um direcionamento ali de um profissional. Eu recomendo, porque como esse investimento em supervisão tende a ser um investimento alto, vocês procurarem clínicas, igual quando eu comecei. Eu comecei assim, eu falo que a minha experiência norteou toda a minha prática. Eu trabalhava numa clínica e nessa clínica tinha supervisão, então eu já me beneficiava ali, eu trabalhava e aprendia ao mesmo tempo, e era uma clínica que realmente faz aba de verdade, que tem a supervisora, tudo certinho, então assim, eu aprendi muito com essa experiência. Então, se vocês têm ali essa insegurança de começar, e aí tem que começar e tem que pagar a supervisão, eu recomendaria que vocês procurassem, né, instituições, clínicas que oferecem esse atendimento, e que fazem ali a supervisão dos profissionais, né? A Isabela pode falar. Giovana, a minha preocupação é essa, porque aqui eu não tenho uma clínica que faz esse trabalho, né, de terapia aba. Tem um lado bom, porque a hora que você divulgar, vai ter bastante procura. Então, Tende a ter bastante procura. Então, nós vamos precisar da sua supervisão. A gente porque vai. Os meus nichos aqui são TEA, né? Alfabetização. A alfabetização chega com frequência para mim. TEA, TDAH. Dislexo de vez em quando, mas o mais frequente é isso mesmo, TEA e alfabetização. Ótimo, a aba vai atuar em todas essas áreas, aí a aba vai fazer diferença. Certo. Eu quero uma supervisão para ontem já, vamos esperar passar o Natal. Eu começo a atender essas crianças e vamos, né? E aí, quem tiver interesse em fazer da nossa equipe aqui, a gente já marca juntas, pode ser? Claro, Tá ok. Inclusive eu vou apresentar para vocês daqui a pouco a nova formação, e as primeiras que comprarem a formação, né, que tiver interesse em fazer, vão ganhar supervisão em grupo, tá? Já eu vou falar mais sobre isso para vocês. Ok. Deixa eu ver aqui, a Camila colocou, estou feliz por não ser a única a estar perdida. A gente sempre acha que a gente é a única, né? Incrível! Estou trabalhando em uma clínica aba e na psicopedagogia está sendo bem diferente da escola, meia aula. Que bom, Camila, obrigada. Sou aplicadora aba, Sônia, pedagoga e terminei a pós em psicopedagogia, adorei a aula, quero iniciar o atendimento clínico no próximo ano. Que bom, Sônia, é uma honra ter você aqui, né? Primeiro contato comigo, 19 de dezembro, gente, eu fiquei com bastante medo, viu, de fazer essa aula gratuita agora, mas como vocês queriam para o próximo ano, eu falei, vai ser, quem quiser, nem que tenha ali 5 pessoas, mas elas vão, né? Quem realmente quer ali um direcionamento, né? São várias orientações que foram colocadas aqui, vou mandar para vocês esse arquivo, então espero que realmente seja algo que contribua, né, para a prática de vocês, não só algo para
passar um tempo. Ah, vou lançar a formação depois? Vou, mas igual eu falei para vocês, eu fiz tudo isso aqui com muito carinho para, de fato, já impactar, não só quem fazer a formação, tá? A Camila colocou que também que é das avaliações. Camila, me manda um oi lá no WhatsApp, tá bom? No privado, que eu mando para vocês informações desse de avaliação. A Sheila perguntou como que é a intervenção precoce. Sheila, você vai fazer uma avaliação ali do desenvolvimento, né? Então, de 0 a 6 anos a gente já fala que é intervenção precoce, e você vai estabelecer ali esse plano de ensino partindo de onde a criança está. A intervenção precoce, ela é muito semelhante à aba, né? Inclusive, você utiliza a aba como norte e tem um resultado bem bacana. A diferença é que, normalmente, quando a gente fala ali intervenção aba precoce, as sessões são mais contínuas. Então, a gente fala ali de 6 a 10 sessões semanais. E, às vezes, a família não tem essa condição. A gente oferece intervenção precoce 1, 2 vezes na semana. É a gente impedir que aquela habilidade, aquele déficit, na verdade, né, fique ainda mais consistente, fique ainda mais presente no dia a dia daquela criança, que impacte ainda mais no desenvolvimento dela, né? Então, o objetivo da intervenção precoce é esse. Às vezes com crianças que nem estão laudadas ainda, mas a gente avalia e vê que já tem atraso no desenvolvimento, mas aí tem algumas variáveis, talvez mudança de cidade, talvez não ia para a escola, pais que trabalham muito, às vezes não é um diagnóstico, às vezes só precisa de uma intervenção para a gente ver como que ela vai reagir ali aos estímulos, né, sendo apresentados, e aí entraria na intervenção precoce. Que bom, Laudiceia, apaixonada pelas aulas. Esses dias a Laudiceia já foi minha aluna do Portage, já foi minha aluna na pós. É uma honra, gente, fazer parte aí dos dias de vocês, das noites. A Edileuza colocou, eu fiz um curso de aplicador em aba com a Regina Bergamo, porém não me sinto preparada. Agora iniciei uma pós em análise do comportamento. Então, Edileuza, a aba, ela precisa desse norte ali bem direto, sabe? Você é profissional, a supervisão individual que vai trazer mais clareza. A pós é ótimo, tá? Para você adquirir toda a base científica. Mas o que vai trazer essa segurança é essa supervisão. É você ter alguém ali, você chegar e falar assim, Giovana, não tô falando que precisa ser eu, tá? Tem outros supervisores. Você chegar e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso. O que eu tenho que fazer? Então, é isso que vai trazer a diferença. E aí, eu mesma, nas minhas supervisões, sempre falo, ó, isso aqui tem esse nome na aba. Então, isso aqui é a aba, isso aqui não estou falando só porque eu vivi isso aqui é respaldado. Então, a supervisão vai trazer toda essa clareza, tanto da ciência como da prática em aba, tá? A Beatriz colocou que atua em clínica, está planejando atuar como autônoma, mas tem medo de não ter pacientes. Beatriz, eu não posso, assim, recomendar, né? Vai, porque eu sei que todos nós temos as nossas responsabilidades ali financeira. Mas, assim, se você puder, comece nos dias que você tem, tá? Então, começa no sábado, abre só atendimento no sábado, subloca espaço. Quando eu comecei, eu estava com 40 supervisões que eu fazia na clínica que eu era supervisora. Então, eu tinha 40 casos que eu acompanhava, mas eu falei assim, não, eu tô com saudade das crianças. Eu fui para psicopedagogia porque eu queria ter contato com criança de novo, porque na supervisão eu estava só com profissionais, né? Aí eu falei, não, quero voltar, e como eu tenho a psicopedagogia, eu vou para psicopedagogia, né? E aí eu fui assim, aos pouquinhos, tá? E vai chegando, aos pouquinhos vai chegando, eu não recomendo. Não vou falar assim, sai que vai dar tudo certo. Isso é muito incerto, pode dar tão certo de um mês para o outro. Já tive profissionais ali que eu orientei, que eu fiz parte ali de todo o processo de supervisão, e assim, deu 3 meses, a clínica aumentou profissionais que atendem junto, então isso é muito relativo. E já tive profissionais que ficaram ali um certo tempo com uma quantidade de crianças, que fazia esse processo ali de metade do dia professora, outra metade psicopedagoga. Eu acho que é isso, é você começar com o que você tem no momento. Eu tenho sábado, então começa a atuar no sábado. Vai aumentando a demanda, aí você vai aumentando, vai divulgando o seu trabalho, veja como que está a procura, como que é na sua região, né? Essa procura ali por atendimento clínico, que dá resultado, gente, dá. Dá para viver de psicopedagogia? Dá, só que eu recomendo, né, que vocês vão sim com cautela, porque tem a realidade, não adianta eu vir aqui traçar para vocês um futuro que eu não sei como vai ser. Ninguém sabe, como eu falei, pode ser um sucesso em um mês e pode demorar um pouquinho mais, mas que dá resultado, sim, vocês vão ter pacientes, mas a frequência que eles vão chegar, né, que é difícil da gente mensurar.
A Thaís colocou que vai começar a atender em uma clínica, mas está com medo, mas vai com medo mesmo, isso mesmo. Ontem teve a oportunidade de participar dos atendimentos que é a fono-psicólogo, e eu fiquei muito feliz da fono-psicólogo. Perfeito, então tem uma equipe multidisciplinar que vai ali te ajudar, te orientar, né, trazer essas vivências, muito bom. A Marciele colocou que vai iniciar o curso de psicopedagogia EAD, pois na cidade não tem, né, presencial, e muita gente questiona que para ser psicopedagoga tem que ser professora primeiro, e é apenas uma especialização. Não necessariamente, se você já tiver outra formação da área da educação ou psicologia, por exemplo, você consegue fazer psicopedagogia. Ou a graduação, né, se o seu curso for uma graduação de psicopedagogia, é isso, não precisa de ter outra formação antes, tá? A psicopedagogia, ela deixou de ser apenas uma especialização. Tem graduações de psicopedagogia. A Edileuza colocou que fez o curso de avaliações, tá falando que é maravilhoso. Que bom, viu, Edileuza? Obrigada pelo feedback. Já fez 3 cursos comigo. Ai, gente, é muito bom ter vocês aqui, viu? A Daiane colocou que tem licenciatura em letras espanhol e fez a pós em psicopedagogia, acabou de se inscrever na pós em AB e também está preocupada com isso de ter que ser pedagoga. Não precisa, se já é da área da educação, tem a pós de psicopedagogia, não precisa ser pedagoga. A Bruna é cliente fiel de tudo, 1 ano mesmo aprendendo. A Bruna, ela gabaritou, gente. A Bruna é aluna da pós, é aluna de todos os cursos. Se ela ganhar hoje no sorteio, ela vai ter que ganhar supervisão, porque não tem um curso que ela não fez. Mesmo já atuando, sempre tem um detalhe para modificar na prática, né? Sou supervisora dela também, da prática ABA psicopedagógica. A Bruna está comigo em todas. Também amo você, Bruna. A Priscila, em janeiro, eu e uma amiga psicóloga ABA vamos abrir uma sala. Confesso que estou com medo, mas vou com medo mesmo. Perfeito, Priscila, é isso, gente. Vocês têm que ter ali, ó, e eu vou ser a supervisora ainda. Vai dar certo, viu? Tenho certeza. Não é um mar de rosas, não é tudo lindo, não é tudo fácil, mas vale a pena, tá? Vale a pena. É igual quando eu falo que eu trabalho com ABA, igual quando eu vou dar aula para os pós-graduandos em ABA. Gente, não é fácil, mas dá resultado. Como que é gostoso você ter certeza de você falar assim, vai dar certo. Você tem aquilo muito claro, porque você sabe que aquilo dá certo, né? Pessoal, então daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a formação que eu lancei para quem estava no grupo, né? Quem está naquele grupo lá, gente, ele é um grupo VIP que eu lanço, inclusive, formações lá antecipadamente. Então, quem estava lá já tem um spoiler dessa formação. Quem está vendo aqui pela primeira vez, né? Vocês vão conhecer agora. O sorteio vai vir logo depois, então permaneçam aí, tá? Vocês tendo interesse da formação ou não, permaneçam para vocês participarem do sorteio. Mas o que vai ter nessa formação? Então, é uma formação sobre prática clínica. E quando eu coloquei esse nome, né, prática clínica, é realmente para vocês lembrarem ali da aplicabilidade. Então, é um curso rápido, prático, com conteúdos essenciais para vocês realmente perderem essa insegurança de começar, essa insegurança ali desses pontos essenciais da nossa prática, anamnese, relatório, plano de ensino. Então, toda essa parte ali que norteia a nossa atuação vai estar explícita aqui nessa formação de prática clínica, tá? Então, é realmente para vocês sanar essas dúvidas sobre esses processos norteadores. Aqui eu falei muita coisa que já vão nortear vocês, e dentro da formação vai ter ainda mais informações sobre essas temáticas. Aqui eu trouxe para vocês todos os módulos, tá, que tem na formação. Não se assustem, gente, não é 2 horas cada módulo, não, tá? São aulas curtas. Quem já fez as minhas formações sabe. A formação mais longa, assim, os conteúdos mais longos é na trilha ABA, o restante são conteúdos, assim, rápidos, práticos e que traz resultado. Então, não é algo para você ficar lá, às vezes, né, 2 horas, 3 dias no mesmo módulo. Então, não, tem essa quantidade de módulos, mas é tudo muito prático, para que realmente vocês assistam e apliquem. Então, lá no módulo 1, eu vou falar sobre o nicho de atuação, o momento de vocês definirem, né, esse nicho. Falei um pouquinho sobre isso hoje, como que vocês vão fazer essa definição. Então, vou falar lá no módulo 1. No módulo 2, vou falar um pouquinho mais sobre essa recepção dos pais. No módulo 3, vou falar sobre anamnese, vou trazer o modelo de anamnese, perguntas que são indispensáveis nesse momento. No módulo 4, né, protocolos e itens essenciais para iniciar. Então, esse aqui, gente, não é a mesma coisa da formação de avaliação, tá? Aqui é essencial para começar.
Ah, Gi, mas eu já estou na área. Mas você sente que você já tem aquele essencial? Se sim, ok, tá? Então, talvez não seja para você seja a formação lá de avaliação que eu vou trazer outros protocolos. Agora, se você tem ainda essa dúvida, né? Será que o que eu tenho aqui é o suficiente? Será que esses aqui eu utilizo? Então, vai servir para você também. Vou falar sobre a primeira sessão com a criança, como vocês devem conduzir, o que é observado, né, nessa primeira sessão. No módulo 6, reunião escolar, como conduzir. Vou disponibilizar também para vocês checklists, tá? Com perguntas para vocês fazerem ali para os professores. Esses checklists, eles não é só isso, tá? Então, não é só o checklist. Aí lá na aula eu vou explicar o que mais vocês precisam ter, como que vocês precisam conduzir essa reunião escolar com individualidade, somando o checklist que eu vou disponibilizar para vocês. Então, é um checklist para a área ali do Fundamental 1 e 2, né, para crianças que estão no Fundamental 1 e 2, e também um checklist específico para a educação infantil. Vai ter os dois, para nortear essa reunião escolar, mas lá eu também falo da importância da individualidade e onde que entra a individualidade ali nessa reunião escolar. Então, no módulo 7, eu vou trazer elaboração de relatório e devolutiva, vou explicar ali como relacionar os dados com o DSM-5, vou deixar o modelo disponível para vocês observarem, para vocês verem os tópicos ali necessários, para vocês verem como que eu fiz a relação, né, com o DSM-5. Claro que o modelo de relatório é para vocês conhecerem, porque vocês vão ter que fazer o de vocês, é para vocês verem, né, a estrutura, como que foi feita a relação, então é para isso que tem um modelinho. No módulo 8, né, eu vou falar sobre a organização dos atendimentos, como que eu sugiro que vocês se organizem para coletar dados, para mensurar dados, para planejar sessões. Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. No módulo 9, né, vou falar um pouco sobre elaboração de planos de intervenção e planejamento de sessão. Também vou disponibilizar modelos para vocês. No módulo 10, vou falar sobre Instagram e sobre como utilizar ali a inteligência artificial ao nosso favor para produzir conteúdos, né? Para vocês colocar ali a identidade de vocês. Não pegar só o que a inteligência artificial joga, né? Mas vocês ir lapidando aquilo que vocês desejam que a inteligência artificial auxilie vocês ali nessa produção. E o módulo bônus, eu sempre gosto muito de falar sobre isso, adaptações para avaliar crianças TEA. Então, eu sei que muitas têm essa dificuldade ali, quando for TEA, né, tem um protocolo específico, o que eu faço? Não tem protocolo específico, mas tem algumas questões de raciocínio clínico que a gente precisa ter no momento de fazer essas adaptações, então vai ter lá no módulo bônus, tá? 20 horas de certificação, vai estar disponível na plataforma amanhã até às 18 horas, tá? As aulas já estão todas gravadas, eu só estou fazendo alguns cortezinhos, então até amanhã 6 já vai estar na plataforma. E dia 27 de janeiro a gente vai ter um encontro ao vivo para tirar dúvidas, tá? Um encontro assim como esse, para vocês tirarem dúvidas que vocês tiveram da formação. E para além disso, gente, lá na QIFI tem um lugar de vocês comentarem. Então, vocês podem comentar lá, vou responder as dúvidas de vocês. Mas fiz esse momento também online ao vivo, porque eu sei que vocês gostam de vir, de conversar, né? É diferente de só colocar lá na plataforma. Então, todo esse conteúdo explícito de forma prática para que você se sinta segura. Então, não é tudo isso aqui de forma densa, se não demorar 1 ano para fazer. Não, é rápido mesmo e prático. Quem se dedicar e assistir nesses dias vai conseguir começar o ano já com as orientações que eu faço ali nessa formação. Então, aqui eu trouxe para vocês, mas não se assustem, não é nem perto disso, tá? É só para vocês terem uma ideia de que tudo que eu coloquei ali poderia ser colocado ali em sessões específicas de mentoria. Inclusive, tem 2 profissionais aqui que me procuraram esses tempos para pedir orçamento de mentoria, e o valor ficava próximo a isso, e as temáticas eram algumas daquelas ali, tá? Então, realmente, isso aqui não é marketing, né? É um valor que eu poderia, sim, cobrar se fosse feito individualmente. Quando é em grupo, é óbvio, né? Não vai ser esse mesmo valor. E eu sempre somo. Quando eu vejo que é uma temática que está atingindo muitas profissionais, eu transformo isso em informação e eu consigo precificar para vocês num valor muito menor, né? Então, se a gente fosse ali 11 sessões de mentoria, R$300 cada uma, R$3.300. Mas não é nem perto disso. A formação está no valor de R$247. Vocês podem fazer até em 12 vezes de R$24,80 no cartão.
A primeira que comprar hoje vai ganhar uma supervisão individual, tá? Então, eu vou acompanhar, eu vou tirar um print lá, né, da hora que chegar ali a notificação. Então, a primeira ganha, não é sorteio, a primeira vai ganhar uma supervisão individual, e as 10 primeiras ganharão uma supervisão em grupo, tá? Então, serão 2 grupos com 5 profissionais. Quem já comprou, porque igual eu falei, lá no grupo sempre lanço antes, quem já comprou também vai ganhar supervisão em grupo, tá? Eu vou entrar em contato com vocês. Vocês não saíram perdendo por comprar antes. Vou entrar em contato, vocês vão ganhar a supervisão em grupo. Então é isso, né? Essa é a formação. Eu vou disponibilizar o link aqui agora para vocês e a gente vai para o sorteio. Eu sei que vocês estão esperando aí ansiosos. Esse aqui é o link, tá? Eu vou disponibilizar. E aí,